Diariamente eu recebo várias meninas perguntando como eu me descobri uma mulher trans. E aí eu decidi gravar esse vídeo contando pra vocês enquanto eu tô me maquiando. Gente, depois que a gente transiciona, a gente percebe que a gente sempre soube, sabe? Que é algo que sempre esteve ali. E o que mudou foi que a gente teve coragem de pôr para fora, sabe? Parece que é, chegou no, pelo menos pra mim, chegou num nível que seria insustentável continuar vivendo da forma que eu vivia antes. Então, transicionar seria a cura dos meus problemas. E de fato foi. Algo que eu percebo que era desde criança, eu sempre tive problemas com o meu corpo. E não eram problemas tipo, ah, eu quero ficar mais forte, quero preciso entrar na cama. Não. Era problemas no sentido de minha cintura precisa estar mais fina, meu quadril precisa estar mais largo. E eu meio que eu só entendi isso depois de ter transicionado. Muitas coisas a gente só percebe depois que a gente transiciona. Mas respondendo as perguntas que vocês sempre me fazem, eu me descobri. Olha, teve essa questão que eu sempre tive esses problemas em relação ao meu corpo ser masculino. E eu sempre tive uma paixão por cabelos, sabe? Eu gosto muito de cabelo, de fazer coisas em cabelo. Tudo que eu faço no meu cabelo, quem faz sou eu. Sempre gostei de cuidar do cabelo da minha irmã, das minhas tias. Sempre que tinha a oportunidade de mexer em cabelo, eu tava lá. Engraçado de como uma paixão minha fez eu enxergar e mudou completamente a minha vida. Mas o fato foi que eu cheguei no nível de obsessão com o cabelo que eu precisava me ver com o cabelo. E lá fui eu me ver com o cabelo. E quando eu me vi com o cabelo, gente, foi algo mágico. Porque pela primeira vez eu me olhei no espelho e eu senti algo diferente. Eu não entendi o que era, mas eu senti algo diferente, sabe? E esse diferente me deixou feliz. E eu lembro até hoje que foi no final de 2020 isso. Foi perto do ano novo. Eu tava na casa da minha mãe, peguei um cabelo que ela tinha, dei um jeito, um truque na cabeça, peguei lápis de cor, molhei na água, fiz aquilo de maquiagem e pra mim eu tava diferente, num bom sentido. Eu me via, eu não entendi o que era, mas eu me sentia diferente de uma forma muito positiva, que eu só fui entender depois. E aquilo ali meio que virou uma obsessão minha. Chegou no ano de 2021 e eu comecei a pegar a roupa das minhas irmãs, me trancava no quarto do meu pai com a maquiagem delas, porque não tinha. E eu começava a me arrumar. Me arrumava, fazia maquiagem que eu não sabia fazer. Então, você já imagina o que saía disso. Colocava, dava um jeito. Tipo, minha irmã tinha cabelos em tela, geralmente que ela botava como mega, fazia algum. Enfim, qualquer penteado que ela fizesse, eu pegava o cabelo e dava um jeito e enfiava na minha cabeça. Botava um grampo, qualquer coisa, mas eu precisava tirar uma foto. E foi assim por alguns bons meses. Eu lembro que eu ganhei dinheiro de aniversário e eu comprei uma peruca sem ninguém saber, eu tinha uma peruca. E com essa peruca foi onde, de fato, eu comecei a me ver pelas primeiras vezes, sabe? Comecei a me sentir pertencente, comecei a me sentir abraçada, comecei a me sentir bonita, coisa que eu não sentia quando eu não estava arrumada daquele jeito. Coisa que eu não sentia, não tinha nunca sentido na minha vida. Eu sempre tive extremos problemas. Eu, desde criança, gente, eu sempre andei acoendada. Desde criança, sabe? Tipo, desde criança me incomodava aquilo no ponto de estar à mostra, sabe? Eu não tenho problema nenhum com o meu órgão genital. Inclusive, respondendo uma pergunta de muitas, não faria cirurgia de redesignação. Mas eu tinha esse problema em estar à mostra, sabe? Desde criancinha, sempre dei um jeito de deixar guardadinha ali na cueca para ninguém ver, não podia ver volume nenhum. Era algo que sempre me incomodava. E aí, nessas arrumações, todo dia, todo dia, todo dia, eu achava que eu era um gênero fluido, porque eu fluía entre os gêneros, querendo ou não. Só que eu não fluía entre os gêneros porque eu queria fluir entre os gêneros. Eu tava fluindo entre os gêneros porque eu era obrigada a fluir entre os gêneros. Eu não tinha outra opção. Ou eu fluía entre os gêneros, ou eu só ficava no masculino. E foi nisso que chegou no ponto de, não, não dá mais pra viver isso aqui, eu não tô sendo eu, não tô sendo feliz. Eu comecei a ficar depressiva com isso, porque eu tinha que ir pra escola com roupas masculinas, eu tinha que viver uma vida masculina o tempo inteiro, sabe? E eu tava cansada de esconder. Pra mim mesmo, não era nem a questão de esconder pros outros, mas era esconder pra mim mesma quem eu era. Eu tava farta. Chegou ao ponto de que eu sabia que se eu não transicionasse, porque era eu, e eu não tava conseguindo ser eu, sabe? Dei um jeito, me mudei, fui morar com minha mãe, e fui ser quem eu era, sabe? Passei um ano trancada dentro do quarto,
tentando entender o quem eu era, tentando entender como eu funcionava, tentando entender esse mundo. E depois disso eu me senti pronta para sair na rua. Foi depois disso de me entender psicologicamente que eu comecei a terapia hormonal, porque eu não fiz terapia hormonal logo de cara. Isso tudo aconteceu no final de 2020, que eu tô falando para vocês, até a metade de 2021. Quando chegou 12 de agosto de 2021, eu escolhi o nome Andressa e foi isso. Eu não fui direto pra questão hormonal, eu não fui direto pra. Eu fui tentar me entender, sabe? Eu sentei, de fato, eu fiquei praticamente um ano trancada dentro do quarto. Saía raras vezes. Se eu saí duas, três vezes no ano, foi muito. Tentando me entender, tentando estudar o que eu podia estudar, porque eu não tinha como pagar um psicólogo. Então, eu fiz o que eu pude pra tentar me entender. E foi, de fato, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque depois disso eu tive cabeça para sair. Depois disso, eu entrei na faculdade. Eu tive que encarar coisas na faculdade. E algo que eu percebi depois da minha transição é que muitas pessoas, principalmente minha família, eles não tinham medo de eu ser uma mulher trans pelo que eu sou. Tinham medo sim pelo estereótipo de mulheres trans que eles viram na vida toda, sabe? Meu pai, quando eu transicionei, meu pai achou que eu ia virar prostituta, que eu ia ficar usando drogas na rua. Enfim, que eu ia viver uma vida, aquela vida de mulheres, que era mulheres trans e travestis na época dele. Na época dele, você não via uma mulher trans trabalhando. Você não via uma mulher trans contadora. Você não via. Você não chegava no escritório de contabilidade e ia ter uma mulher trans lá trabalhando. Você não ia chegar numa loja qualquer e ia ver uma mulher trans. Você não ia ver mulheres trans trabalhando, além da noite. E hoje eu entendo que o que meu pai teve não foi nem um ódio, nem nada. Meu pai só teve medo de que eu fosse viver essa vida, porque não era o que ele queria pra mim. E depois de ele entender de fato quem eu era e o que eu sou, o que ser trans basicamente me torna uma mulher, não um estereótipo do que ele achava que eu seria ou da vida que eu levaria, sabe? Quem manda na minha vida sou eu. Eu governo a minha vida. Eu não vou viver minha vida com base em algum estereótipo. Então, quando meu pai me viu, minha família inteira, na verdade, me viu trabalhando, estudando, tendo relacionamentos, vivendo uma vida normal. E eles não esperavam isso. É justamente essa questão. Ninguém esperava que eu fosse viver uma vida normal. As pessoas achavam que eu ia viver aquela vida de prostituição, de drogas, disso, daquilo. Então, a aceitação da minha família veio muito disso. De eu ter sido diferente do que todo mundo esperava. E é isso, eu acho. Eu acho que foi isso como eu me descobri, como foi pra mim, pelo menos no início.